O calor sufocante da tarde de 1882 pairava sobre a Fazenda Palmeiras, no Vale do Paraíba, um dos últimos e mais cruéis bastiões da escravidão no Brasil. O ar cheirava a café, suor e, naquele dia em particular, a morte. Aqualtune, cujo nome em sua língua original significava força ou guerreira, havia muito se tornara o oposto. Uma sombra silenciosa e eficiente na casa grande, seus olhos, janelas de uma alma esmagada pela dor. Seus 40 anos haviam sido consumidos pelo eito, pela violência e, mais recentemente, pela cozinha senhorial. Aqualtune não falava, não chorava em público, apenas observava. Observava o tenente-coronel Delfino Siqueira, o barão Osório, o capitão Belarmino, o doutor Amadeu e o alferes Vicente, os 5 sócios proprietários da fazenda, a quem a comunidade escrava chamava de os 5 pesos. Eles eram a quintessência do poder brutal, a mão de ferro que movia a engrenagem da riqueza através do sofrimento. Cada um tinha sua especialidade na crueldade, mas a maior ferida de Aqualtune era causada por todos. Seu filho de 17 anos, Juba, um rapaz que sonhava com a Lei Áurea, foi encontrado morto após ser espancado até a morte pelo capitão Belarmino, apenas por ter tentado pegar uma manga na propriedade vizinha, um ato que o capitão chamou de roubo insolente. A justificativa oficial foi um ataque de febre, mas todos sabiam a verdade. Aqualtune mais do que ninguém. O corpo de Juba, enterrado numa cova rasa e anônima nos fundos do cafezal, não havia sido apenas a perda de um filho, mas a destruição de seu futuro, a negação de sua humanidade. Naquela noite, enquanto limpava a prataria que seria usada no banquete anual da colheita, que se aproximava, o silêncio de Aqualtune se quebrou por dentro. Não foi um grito, nem uma lágrima, mas o estalo frio de uma resolução inquebrável. O luto se transformou em estratégia. A dor deu lugar a um plano que, de tão hediondo, só poderia ser a resposta para a maldade infinita que lhe havia sido imposta. Se a vida de um escravo não valia nada, a carne de um senhor deveria servir a um propósito grandioso, a punição. Ela conhecia a casa, os hábitos dos senhores, as ervas do mato e, mais importante, o poder que residia em transformar o banquete, símbolo máximo de sua superioridade, no palco de sua ruína. O título do seu ato de desespero e vingança já estava escrito nas paredes da sua mente. Escrava servil, carne humana, o castigo fatal aos 5 senhores. A semente da vingança estava plantada e a colheita seria de sangue. A espera pela festa começou, e com ela o trabalho minucioso e secreto de Aqualtune. O grande banquete da colheita era o evento social mais importante da região. Era o momento em que os 5 pesos exibiam seu poder, sua riqueza e a inabalável certeza de sua impunidade. O cardápio era sempre opulento, um festival de aves, porcos, iguarias raras e vinhos importados. Nos dias que antecederam a festa, a cozinha da fazenda transformou-se em um turbilhão de atividades e Aqualtune, a cozinheira-chefe de facto, comandava com uma eficiência fantasmagórica. Seus auxiliares viam apenas sua competência habitual, mas não percebiam a tensão fria sob sua pele escura, nem a precisão cirúrgica de seus movimentos. O plano de Aqualtune exigia um sacrifício, não um sacrifício qualquer, mas um dos senhores. O alvo mais lógico e visceral era o capitão Belarmino, o homem que havia tirado Juba dela. Belarmino era conhecido por ser um homem glutão, arrogante e previsível. Ele costumava fazer uma ronda noturna pelos limites da senzala após beber cachaça na despensa da casa grande antes de se recolher. Esse era o momento de fragilidade que Aqualtune esperava. Ela preparou uma mistura de ervas da mata,
conhecida por suas propriedades soníferas, combinada com uma dose potente de um veneno paralisante de ação lenta que lhe havia sido ensinado por um curandeiro banto anos atrás. A combinação era fatal, mas deixaria o corpo intacto por tempo suficiente para seu propósito macabro. Na noite anterior ao banquete, Belarmino cumpriu seu ritual. Cambaleando e proferindo ameaças vazias, ele se dirigiu à despensa. Aqualtune o esperava, com um copo de água fresca e um resto de bolo que Belarmino sempre pedia, esperando que a cozinheira escrava se curvasse a seus caprichos. Ela o serviu com uma humildade tão perfeita que ele sequer suspeitou do sabor levemente amargo no bolo. Em poucos minutos, o capitão começou a sentir uma sonolência avassaladora que ele atribuiu à cachaça. Ele mal conseguiu chegar à cadeira mais próxima antes que a paralisia o tomasse por completo. Aqualtune, então, com a força de 10 anos de ódio, arrastou o corpo inerte para o porão, um local que só ela frequentava, onde guardava carvão e lenha. O silêncio do porão engoliu o último senhor que veria a luz do sol naquele dia. O plano havia passado da fase mental para a fase de execução. A vingança começava. O sol nasceu sobre a fazenda Palmeiras, e o dia do banquete chegou com uma estranha névoa. Na casa grande, a ausência de Belarmino foi notada, mas ignorada. Deve ter ido visitar as escravas da senzala de baixo. Cochichavam os outros senhores com risos cúmplices, sem dar mais importância ao fato. Na cozinha, Aqualtune trabalhava sem parar, a fumaça das panelas ocultando a tensão em seu rosto. Ela desceu ao porão, onde o corpo do capitão Belarmino jazia frio. A tarefa que tinha pela frente exigia um estômago de ferro e uma mente completamente dissociada da realidade. Aqualtune sabia o que estava fazendo. Ela desvendaria a carne dos senhores, expondo sua fragilidade e, ao mesmo tempo, transformando-a em um veículo para sua justiça. Com ferramentas rudimentares, mas com a precisão de quem conhece o corpo, ela começou a desmembrar o corpo. A náusea era controlada pelo pensamento de Juba e de todos os outros que haviam caído sob o açoite dos 5 pesos. Seu trabalho era meticuloso. O objetivo não era apenas servir a carne, mas disfarçá-la, incorporá-la a uma receita que os senhores amavam. Ela havia escolhido o ensopado de caça da chefe Aqualtune, um prato rico, com temperos fortes e texturas variadas que sempre agradavam ao paladar senhorial. Ela separou as partes que seriam usadas no ensopado, cortando-as em pedaços pequenos e uniformes, marinando-as em uma mistura de vinho, alho, cebola e especiarias exóticas trazidas de suas terras natais, com um cheiro que mascararia qualquer odor suspeito. O resto foi descartado de forma a não deixar vestígios na fazenda. O coração do capitão Belarmino, que outrora batia com maldade, foi reduzido a um pequeno pedaço que ela guardou para o final. Aqualtune trabalhou por horas a fio, a adrenalina sustentando seu corpo. O cheiro de especiarias e carne cozinhando enchia a cozinha, um aroma que, para os outros escravos, era apenas o sinal de um banquete rico. Para Aqualtune, era o perfume da vingança cozinhando lentamente. Os pedaços de carne humana foram misturados com carne de caça de verdade, para garantir a consistência e o sabor familiar. Ao meio-dia, o ensopado estava pronto, um prato rico, espesso e incrivelmente saboroso que prometia ser o ponto alto da noite. Aqualtune provou o prato, seus olhos secos fixos em um ponto na parede. Não havia hesitação, apenas a fria certeza de estar cumprindo um destino. A vingança seria servida no jantar. A noite caiu, e as luzes a óleo da fazenda Palmeiras criaram um brilho opulento. 30 convidados, a nata da elite local e provincial, fazendeiros, coronéis, suas esposas de vestidos suntuosos, lotavam a sala de jantar. A mesa estava posta com a melhor porcelana e a prataria polida por Aqualtune. Os 4 senhores restantes, Delfino,
Osório, Amadeu e Vicente estavam em seus lugares de honra, ansiosos pela ceia. As piadas sobre o sumiço de Belarmino já eram mais frequentes, embora não houvesse real preocupação. Aquele Belarmino, sempre sumindo para fazer as suas barbaridades, disse o barão Osório rindo. O primeiro prato, um consomé de galinha, foi servido e elogiado. Mas a expectativa de todos estava no prato principal, o ensopado de caça da chefe Aqualtune. A escrava entrou na sala impávida, carregando uma enorme terrina fumegante. O cheiro era inebriante, uma mistura de pimenta, cravo, louro e a carne profundamente marinada. Ela parou diante da mesa principal, servindo primeiro o tenente-coronel Delfino Siqueira. Com um sorriso de puro ódio contido, ela depositou a primeira colherada no prato do homem, que era o mandante de toda a maldade. Depois, serviu o barão Osório, o doutor Amadeu e o alferes Vicente. Os 4 senhores afundaram seus talheres no ensopado. O coronel Delfino foi o primeiro a exclamar: Aqualtune, sua feiticeira, este é o melhor ensopado que já provei. Que carne é esta, tão macia, com um sabor quase humano? A mesa inteira riu da piada do coronel, sem desconfiar da terrível ironia. Aqualtune manteve-se firme, seus olhos baixos. Os senhores comeram com voracidade. Era um sabor diferente, sim, um toque exótico, que eles achavam ser apenas um tempero secreto da escrava. Eles devoraram o prato principal, repetindo a porção, enquanto os outros convidados, servidos com a carne de caça de verdade, elogiavam o requinte da fazenda. Delfino lambeu os beiços, olhando para Aqualtune. És um tesouro, mulher. Pena que um dia a lei nos tire seu serviço. O que faremos sem sua arte? Aqualtune apenas sussurrou uma resposta inaudível e se retirou para a cozinha. A primeira fase da vingança havia sido concluída. Eles haviam aceitado a carne. Agora, ela os faria entender o que tinham comido. De volta à cozinha, Aqualtune respirou fundo, o cheiro de morte e especiarias entranhado em suas narinas. Ela sabia que tinha apenas alguns minutos antes que o veneno de ação lenta, que havia misturado ao ensopado dos 4 senhores restantes, começasse a fazer efeito. Não era um veneno que mataria instantaneamente, mas que causaria uma agonia terrível, desvendando a verdade enquanto a vida se esvaía de seus corpos. Ela não queria a morte rápida, queria a confissão, o horror, o entendimento. Com uma pequena e velha faca de cozinha, Aqualtune desceu ao porão novamente, pegou o coração do capitão Belarmino, que estava cozido em fogo brando com açúcar e especiarias, e o colocou em um prato de porcelana fina. Em seguida, pegou a faca, que havia sido cuidadosamente lavada, e subiu de volta à sala de jantar. O burburinho na mesa estava no auge, os senhores e convidados se servindo de vinho e rindo. Aqualtune se dirigiu calmamente à mesa de honra, onde os 4 senhores começavam a sentir os primeiros sintomas, uma queimação no estômago e uma dor de cabeça lancinante. O coronel Delfino tentou se levantar para repreender a escrava, mas suas pernas fraquejaram. Ela colocou o prato na frente de Delfino. Aquele coração, estranhamente adocicado e brilhante, era inconfundível. Coronel Siqueira, disse Aqualtune, sua voz baixa, mas que ecoou por toda a sala silenciada pelo pavor repentino. O que o senhor comeu hoje foi o prato mais requintado de toda a sua vida. A carne do capitão Belarmino, seu sócio. E este coração, que não era mais capaz de bater com decência, é a sobremesa em honra à morte do meu filho, Juba. O choque foi imediato. O barão Osório soltou um grito gutural, tentando vomitar o que havia ingerido, a dor em seu estômago o dobrando. Os convidados entraram em pânico. Mulheres gritavam e tentavam fugir, esbarrando em cadeiras e derrubando taças. Os 4 senhores restantes foram tomados por convulsões.
Eles se contorciam, espumando pela boca, olhando para Aqualtune com um misto de ódio, terror e um tardio reconhecimento. Suas súplicas e maldições eram abafadas pelos gritos dos convidados. O veneno estava cumprindo seu papel. O caos se instalou na sala de jantar da Fazenda Palmeiras. Os 4 senhores agonizavam em meio à porcelana quebrada e ao vinho derramado. O doutor Amadeu, o mais jovem e que havia comido menos, tentava desesperadamente engatinhar até a porta, murmurando um pedido de misericórdia para Aqualtune, mas a paralisia e a dor o impediam. O coronel Delfino, cujo rosto inchava e escurecia, usou suas últimas forças para clamar por ajuda. Os convidados, aterrorizados, não conseguiam pensar em nada além de fugir do local macabro. Eles corriam para os cavalos, abandonando suas carruagens, as mulheres soltando gritos histéricos. Aqualtune permaneceu no centro da sala, observando friamente o resultado de sua vingança. O cheiro de morte se misturava ao perfume das flores da mesa. Ela havia transformado a mais alta expressão de sua dominação em seu túmulo. Sua atenção, no entanto, não estava nos convidados em fuga, mas nos 4 homens que morriam lentamente diante dela. Ela se aproximou do barão Osório, que estava arquejando no chão. Ele tentou agarrar a barra de seu vestido, seus olhos cheios de lágrimas de dor e pavor. Eu não fiz nada. Aqualtune, não fui eu quem matou seu filho. Ele conseguiu sussurrar entre espasmos. Aqualtune se ajoelhou e olhou-o diretamente. A cumplicidade é uma faca mais afiada que a que usei hoje, barão. Você se beneficiou do silêncio da minha dor, da carne dos outros. Agora sinta a sua, e saiba que seu nome será lembrado pelo seu fim, e não pela sua vida. A morte dos senhores finalmente veio após minutos de horror indescritível. Seus corpos estavam deformados, e o sangue lhes escorria pelos cantos da boca. O silêncio voltou à sala, agora um silêncio pesado e sinistro. Aqualtune não sentiu euforia, apenas um vazio frio. Sua vingança estava completa, mas ela não podia ficar. Os convidados logo voltariam com a polícia e capangas. Ela sabia que não tinha chance de sobreviver. Ela tinha 2 escolhas: morrer ali ou fugir para viver uma vida curta de liberdade na mata. Ela escolheu a fuga. Dirigiu-se à senzala, onde os outros escravos, despertados pelos gritos, observavam de longe, aterrorizados e admirados. Ao entrar na senzala, Aqualtune encontrou seus companheiros reunidos em um silêncio assustador. Eles não precisavam de palavras. Os gritos da casa grande e os rostos lívidos dos poucos convidados que passaram pela senzala na fuga desenfreada contavam a história. Era uma mistura de medo e reverência. A escrava fria e silenciosa, a cozinheira, havia feito o que nenhum homem livre ousaria fazer. Uma mulher negra escravizada havia desmantelado o poder de 5 senhores de uma só vez, com a arma mais inesperada, a comida. Aqualtune falou pela primeira vez desde a morte de seu filho. Sua voz era rouca, mas firme. A justiça deles é a morte. A minha justiça foi fazer com que eles comessem a própria morte, a própria maldade. Eu os fiz consumir o que eles mais amavam, o seu poder. Eu vinguei Juba, eu vinguei a nós. Ela pegou um pequeno embrulho que havia preparado, uma faca afiada, um pouco de farinha e um pequeno punhado de moedas, fruto de pequenos furtos ao longo dos anos. Ela não os convidou a se juntar a ela, pois sabia o risco. Vou para o mato. Vou buscar a liberdade que Juba não pôde ter. Vocês precisam de mim aqui para continuar a luta. A lembrança deste dia é o melhor açoite que vocês podem dar a eles. Com isso, Aqualtune desapareceu na escuridão da noite. Sua fuga, no entanto, não foi o fim da história. Nos dias seguintes, quando a notícia se espalhou como fogo por todo o Vale do Paraíba, ela se tornou uma lenda, um sussurro de terror e inspiração. A lenda da escrava que serviu carne humana se espalhou e seu nome se tornou o símbolo de uma vingança implacável.
Os senhores de outras fazendas ficaram aterrorizados. A certeza de sua dominação foi abalada. Eles começaram a desconfiar de seus próprios cozinheiros, de suas criadas. O pânico de que a escrava canibal pudesse ter instigado um levante silencioso se tornou palpável. A escravidão se sustentava no medo do Senhor. Agora, o medo estava do lado do Senhor. A história de Aqualtune não inspirou uma rebelião armada imediata, mas uma insubordinação sutil. A comida passava a ser inspecionada. O chicote era manejado com hesitação. A lenda de Aqualtune havia plantado uma semente de revolta mais poderosa do que qualquer motim, a dúvida no coração da opressão. A caçada a Aqualtune foi intensa, mas infrutífera. Os capangas da polícia do Império, envergonhados pela publicidade do caso, vasculharam as matas ao redor da fazenda Palmeiras por semanas. Mas Aqualtune, com seu conhecimento do mato e a ajuda discreta de quilombolas e pequenos fazendeiros livres, conseguiu escapar. Ela se tornou um espectro, um boato, uma sombra que aterrorizava o sono dos senhores de escravos. Ela era a encarnação do medo, a prova de que a escravidão podia se voltar contra o Senhor de maneira final e irreversível. Anos se passaram e a fazenda Palmeiras se tornou um símbolo de desgraça. A fazenda foi vendida a um preço irrisório, pois ninguém queria morar no local da festa do horror. O incidente acelerou a decadência moral e econômica da escravidão na região. O evento de 1882 se tornou um ponto de inflexão não oficial. A escrava Aqualtune, a cozinheira da morte, não apenas se vingou, mas também incitou uma reflexão macabra sobre a natureza do poder. Se o corpo do Senhor podia ser transformado em comida, qual era o verdadeiro valor daquele poder? A moral da elite estava em frangalhos. O paradeiro final de Aqualtune nunca foi descoberto. Alguns dizem que ela chegou a um quilombo no interior de Minas Gerais, onde usou seu conhecimento de ervas para curar e seu silêncio para educar. Outros, que ela conseguiu fugir para a cidade e viver como uma mulher livre de cor, disfarçada e esquecida. A verdade se perdeu no tempo, mas a lenda permaneceu. Em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, muitos ex-escravos celebravam não apenas a princesa Isabel, mas também o espírito de Aqualtune. A história de Aqualtune se tornou um conto de advertência, sussurrado de geração em geração sobre os perigos da opressão extrema e as formas inesperadas que a justiça pode assumir quando a humanidade é negada. A vingança, embora terrível, cravou uma faca no coração do sistema escravocrata, provando que, mesmo nas condições mais desumanas, o oprimido pode encontrar a força para o castigo fatal. Aqualtune encontrou sua liberdade, uma liberdade tingida de sangue e canibalismo, mas que serviu como um grito de revolta silencioso e inesquecível em meio à história de dor e luta pela abolição no Brasil.